Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e esse é um cantinho especial para o nosso encontro com a Palavra de Deus. Hoje eu vou mandar um beijo especial para minha querida Líbia e para a tia Tela, lá do Paraná, que tem me acompanhado com tanto carinho aqui no canal. Beijo Líbia, beijo tia Tela, fiquem com Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito interessante. Nesta semana, eu li um texto que me chamou muita atenção. O texto falava sobre pessoas que acham que precisam dar conta de tudo, que querem carregar o mundo nas costas. Você já ouviu essa expressão? Pessoas que querem carregar o mundo nas costas? Então eu quero te perguntar, você tem levado sua vida assim? Você acha que precisa também dar conta de tudo? Você acha que precisa ter todas as respostas? Você está se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, porque não consegue delegar tarefas? Então, se você está cansada, está cansado de querer carregar o mundo nas costas e quer aprender a dividir responsabilidades, a dividir tarefas e a se livrar desse fardo, então não saia daí. Pega a sua Bíblia, pega o seu chazinho, o seu cafezinho e fique ligado, porque o tema de hoje é Socorro, preciso de ajuda. Então vem pra cá. O texto que a gente vai ler hoje está no livro de Êxodo, capítulo 18, versículos 13 e 14 e uma parte do 17 e o 18 também, que dizem assim: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? E agora o versículo 17, a segunda parte. Não é bom o que fazes, Jetro dizendo para Moisés, não é bom o que fazes. Versículo 18. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Esse texto, ele é muito interessante e fala de um momento muito estressante, muito difícil da vida de Moisés, porque era ele quem julgava as causas do povo, as questões cotidianas do acampamento, vinham todas elas para Moisés. E era muita gente para administrar e era muita coisa para administrar. Então, para dar conta de tudo, ele ficava desde a manhã até o pôr do sol, como diz a palavra, como a gente leu, ouvindo e dando seus conselhos e dando seu parecer sobre todas as questões que o povo levava até ele. Então, um dia, o sogro de Moisés, Jetro, ele foi visitar Moisés e viu tudo aquilo que estava acontecendo e viu que Moisés estava exausto. Então, Jetro disse para Moisés: Moisés, o que é isso que você está fazendo? Nem você, nem esse povo vão aguentar essa situação. Então Moisés falou para Jetro: mas o que eu posso fazer? Eu sou o juiz deles. Quando eles trazem as causas deles para mim, sou eu quem decide quem tem ou quem não tem razão e ainda instruo eles no caminho de Deus. Então Jetro disse para Moisés assim: você não pode fazer isso sozinho. Você está ficando exausto, você está ficando desgastado demais. Nem você e nem esse povo vai aguentar essa situação por muito tempo. Você precisa de ajuda. Vai ser melhor para você e vai ser melhor para esse povo que fica aí em pé o dia inteiro esperando para falar com você. Na verdade, Jetro estava dizendo para Moisés assim: você, Moisés, precisa aprender a delegar tarefas, a dividir a carga. Ele disse para Moisés: você precisa procurar, então, homens dignos, homens capazes, tementes a Deus, honestos, para nomeá-los juízes, para auxiliar você nessa missão. E esses juízes que você nomear, eles vão ficar com as causas mais simples, mais comuns, mais fáceis de resolver. E as causas mais graves, as mais complexas, aí sim, eles vão trazer para você analisar e julgar. Se você fizer assim, Moisés, você vai ser aliviado dessa carga tão pesada, porque eles vão te ajudar a carregar. Moisés então submeteu essa sugestão a Deus e aceitou o conselho do seu sogro Jetro. Então ele pôde experimentar mais descanso e mais qualidade de vida.
Muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, a gente está carregando fardos pesados demais, porque a gente não sabe ou não quer delegar tarefas, dividir responsabilidades. Então a gente assume compromissos demais e quando a gente percebe que não está dando conta de carregar tudo sozinho, o que a gente faz? A gente pede ajuda? Não. Se eu pedir ajuda, vão me chamar de incompetente. Então a gente vai arrastando esses fardos sozinha, mas vai murmurando. Ninguém me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha, eu tenho que fazer tudo nessa casa, eu sou uma escrava mesmo, ninguém faz nada, desse jeito não dá, eu não aguento essa vida, não aguento mais. E a gente vai se arrastando, vai arrastando todo esse peso, mesmo que isso custe a nossa saúde, a nossa paz, o nosso casamento, os nossos relacionamentos. Então, ao invés de a gente dividir o peso, distribuir as tarefas, buscar ajuda, a gente prefere fazer tudo sozinho, tudo sozinha e se vitimizar. Ai, meu Deus, eu sou uma sofredora mesmo, ninguém me entende. Então, quando uma pessoa cruza o nosso caminho, a gente derrama em cima dela toda a nossa insatisfação. Moisés, nesse texto que a gente leu, a gente viu que ele não pediu ajuda. Ele estava ali tentando fazer tudo sozinho. Talvez porque ele achasse que aquela tarefa teria que ser cumprida por ele e que ele não poderia fazer nada quanto a isso. Não tinha o que fazer quanto a isso. Sabe quando a gente está acostumada a carregar tudo sozinha, todo fardo sozinha? A gente não vê alternativas. É como se aquilo fosse normal. É assim mesmo e ponto. A gente sabe que está esgotada, que não tem mais forças para continuar desse jeito, que vai acabar sobrecarregado, que vai acabar adoecendo, mas a gente simplesmente continua carregando o fardo. A gente vai se arrastando, mas vai. Jetro percebeu que se Moisés continuasse centralizando tudo nas mãos dele, ele não ia aguentar aquilo por muito tempo. Então ele quis proteger Moisés de um esgotamento físico e emocional. E olha que interessante, apesar de ser um grande líder, um grande libertador do povo de Deus, Moisés foi humilde o suficiente para aceitar o conselho do seu sogro Jetro. Já viram aqueles líderes, aqueles chefes que por insegurança eles não compartilham informações, não delegam tarefas, não descentralizam o poder por medo de perderem a posição de chefia ou de liderança? Eu já trabalhei num setor de um determinado órgão que eu senti isso na pele. Eu estava entrando no setor cheia de entusiasmo, cheia de vontade de trabalhar, mas eu me deparei com uma chefe que não me passava o serviço. Ela simplesmente não me ensinava nada do setor. Ela guardava todas as informações só para ela. Ela queria que todos vissem que ela era imprescindível, que ela era insubstituível. Então, o que ela fazia? Ela centralizava todo o poder, tudo nas mãos dela, todas as informações nas mãos dela, para que todo mundo dependesse dela o tempo todo. Eu já vi muitas lideranças se desmoronando por falta de humildade do líder, que não sabe reconhecer, que também erra, que não tem todas as respostas, que é um excelente líder, mas que não tem o dom da gerência, por exemplo, da administração, que é um excelente chefe, mas que não sabe lidar com seus funcionários. Eu conheço homens que são excelentes pais, mas que não conseguem, não sabem administrar a sua casa, suas finanças, seus relacionamentos. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa saber tudo, você não precisa ser tudo o tempo todo para todo mundo. Tem uma frase de Augusto Cury que diz assim: o maior líder é aquele que reconhece a sua pequenez e extrai força da sua humildade e experiência da sua fragilidade. Como é importante a humildade, essa virtude ela é importantíssima e cabe em qualquer lugar. Então a gente precisa aprender uma coisa: a soberba põe o líder em perigo. Na verdade, põe qualquer pessoa à beira do abismo, porque a Bíblia diz assim, que a soberba ela precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, agiu com soberba, agiu com altivez, já deu o primeiro passo para a queda. Esse texto está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Depois você confere lá.
A Bíblia ainda diz, na segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, e só Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Moisés, ele foi humilde para ouvir o conselho de Jetro e para reconhecer que estava administrando mal aquela situação. Eu já tive um chefe há alguns anos que a gente não podia aconselhar nada, a gente não podia sugerir nada para ele, porque ele dizia assim: você está querendo me ensinar a trabalhar, menina? Quer saber mais do que eu? Talvez você esteja estressado demais e muito esgotado por estar carregando muito peso nas suas costas sozinho. Talvez você esteja angustiado, porque apesar de ser um excelente pai, uma excelente mãe, apesar de ser um excelente chefe, você esteja com dificuldade para administrar, para gerir os seus negócios, os seus funcionários, os seus filhos, os seus relacionamentos. Talvez você esteja muito estressado, muito estressada, porque você tem carregado esse piano nas costas sozinho, sozinha. Então, quer uma sugestão? Divida esse piano, divida esse peso com mais alguém. Mas você pode pensar assim: mas se eu não estiver na minha empresa, os meus funcionários vão fazer tudo errado. Se eu não estiver no comando da minha casa, nada vai funcionar, nada funciona. Se eu não conduzir o meu marido, ele não sai do lugar. Ou o marido pode pensar, ou pode dizer assim: se eu não conduzir a vida da minha esposa, ela se perde, porque ela depende de mim para tudo. Talvez a gente esteja assumindo um papel que não é nosso. Talvez a gente esteja assumindo o papel de protagonista em todas as cenas da nossa vida. E quando a gente faz isso, duas coisas acontecem. A gente se sobrecarrega e tira do outro a oportunidade de aprender. Então a gente se vê como insubstituível, como imprescindível. E quando a gente não estiver mais aqui, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Eles vão continuar levando as suas vidas normalmente. Eles podem até se atrapalhar no início, mas fique tranquilo, fique tranquila, eles vão sobreviver. Há alguns anos eu vi uma grande amiga minha partir para o Senhor. Ela era uma amiga muito querida e muito ativa. Tudo era determinado por ela. Em casa, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos. Mas um dia ela se foi. E eu senti uma dor muito grande, principalmente pelo marido e pelos filhos dela. Porque eu pensei assim: e agora? Como é que eles vão se virar sozinhos? Tudo passava por ela. Ela administrava tudo. Mas aos poucos, apesar da falta que ela fez e que ainda faz, apesar da saudade que ela deixou, tudo foi tomando o seu curso. Tudo foi voltando ao normal. A vida tinha que continuar. No trabalho, o chefe colocou uma pessoa para substituí-la na semana seguinte. Em casa, cada um foi assumindo seus devidos papéis. O marido assumiu o lugar que era dele, mas que ele nunca tinha ocupado porque nunca tinha precisado. Seus filhos aprenderam a se virar sozinhos, aprenderam a cuidar das roupas deles, da alimentação deles, aprenderam a dividir tarefas de casa. Eles sobreviveram. E hoje eu quero ser Jetro na sua vida. Você não é e não precisa ser um super-homem. Você não é e não precisa ser uma super-mulher. Você não precisa dar conta de tudo sozinho, sozinha. Divida a carga. Aproveite mais a vida. Você não é insubstituível. Você não é imprescindível. Se um dia você não puder mais ocupar esse cargo que você está ocupando, o seu chefe rapidinho vai providenciar outra pessoa para assumir o seu lugar. Talvez não seja tão bom ou tão boa quanto você, mas o trabalho vai seguir. A vida vai seguir o seu curso. Se um dia você não estiver mais aqui, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, seus pais, seus irmãos, eles vão continuar vivendo. Apesar da dor, apesar da falta que você vai fazer, eles vão ter que seguir em frente. Então, reparta, divida, delegue essas atividades hoje. Aproveite mais a vida, ela é muito curta. Não roube do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, a oportunidade deles aprenderem.
deles se desenvolverem, deles desenvolverem habilidades e responsabilidades que são deles. Até porque, se um dia você faltar, eles podem precisar dessas habilidades. Desde que cada um assuma o seu próprio papel em todas as cenas. Seja mais coadjuvante do que protagonista, para você ter mais tempo para você. A Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, que em tudo na vida a gente precisa de moderação. Então, o texto diz: por que te destruirias a ti mesmo? Por que morrerias fora do seu tempo? Ou seja, por que a gente vai antecipar a nossa partida? A gente precisa de mais qualidade de vida para a gente ter uma vida mais longa, mais feliz. Você tem disponível aí nas suas mãos o poder de escolha. Então, escolha viver. E escolha viver mais leve, sem peso, uma vida com mais qualidade. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que a vida e a morte, a bênção e a maldição, elas estão diante de nós todos os dias. E nesse mesmo tempo, o Senhor ainda nos dá uma dica. Ele diz assim: ei filho, ei filha, escolhe a vida para que você viva e para que a tua descendência viva também. Então, escolha assumir somente o seu papel. Escolha soltar o leme, deixar a função de timoneiro. Escolha aproveitar o passeio neste navio. Escolha descansar mais, relaxar mais. Escolha aproveitar essa única vida que Deus te deu. Não roube de você mesmo, de você mesma, a oportunidade de levar uma vida mais leve, de dormir melhor, de comer melhor. Você já viu alguns médicos dizendo quantas vezes a gente precisa mastigar a comida antes de engolir? Às vezes a gente engole direto. A gente precisa viver com menos pressa, a gente precisa passear mais, viajar mais, ir ao shopping, participar do Dia da Beleza. Tem tanta coisa que a gente gostaria de fazer, mas que a gente não faz porque não sobra tempo pra gente. Então, sabe como é que você vai fazer para dividir essa carga que você está carregando? Simplesmente entregando. Na verdade, devolvendo para cada um o papel que é deles, o papel que você usurpou quando você assumiu tudo para você. A esposa, o marido, os filhos, o colega de trabalho, cada um tem um papel específico que você pode ter roubado, que você pode estar roubando, usurpando, querendo assumir tudo nas suas mãos. Então, pare de querer controlar tudo o tempo todo. Eu li um dia um texto de um autor chamado Ricardo Meloni, onde ele falava sobre o valor e a utilidade. O título era você tem valor ou é apenas útil? E eu comecei a pensar sobre isso. O texto dizia que, em termos filosóficos, útil é aquilo que não tem valor em si mesmo. Por exemplo, um carro, ele é útil por quê? Porque leva a gente de um lado para o outro. Essa é a função dele. Mas no dia em que ele deixar de cumprir essa função, ele vai para o ferro velho, ele não serve mais. Ou seja, o valor do carro está na sua função, naquilo que ele pode fazer e não nele próprio. Então, segundo esse autor, quando alguém se posiciona apenas como útil, sempre disposto a fazer tudo para todo mundo, a assumir todas as responsabilidades sozinho, a carregar o mundo nas costas, abrindo mão das suas necessidades legítimas para atender às urgências dos outros, para assumir os papéis dos outros. Essa pessoa, então, ela não reconhece o seu próprio valor e, por isso, ela investe todo o seu tempo em funções que não são suas, em funções que são suas, mas que também não são suas. Ela assume tudo de todo mundo. Ou seja, ela faz o papel dela e o do outro também. Ela vira um faz tudo. Ela vira um 1001 utilidades. Ela vira aquele canivete suíço que serve para tudo. Você já viu? Será que nas várias áreas da minha vida eu tenho valor ou eu sou apenas útil? Será que eu só sou reconhecida pelo que eu faço, pelo que eu posso fazer? Será que o meu valor só está naquilo que eu consigo oferecer? Só naquilo que eu consigo fazer? Será que as pessoas, elas só me veem como uma super máquina que precisa estar produzindo o tempo todo? E no dia que você não conseguir produzir mais? Eu também vou para o ferro velho? A gente também vai para o ferro velho?
Se você está carregando o mundo nas costas, saiba que um dia essa fatura vai chegar, essa conta vai chegar. Não se carrega o mundo nas costas sem ser esmagado por ele. Se eu nunca paro para descansar, para relaxar, para apreciar a vida, para andar no parque, para ler um bom livro, para, sei lá, ver um filme com a família, se eu só faço coisas o tempo todo, isso vai me custar um preço muito alto. A nossa saúde física e emocional, que vai ficar comprometida. Aí você pode estar dizendo assim, mas você não sabe como são as coisas lá em casa. Eu tenho que fazer tudo sozinha, porque meu marido e meus filhos não sabem fazer nada direito. Eles até tentam ajudar, mas não sabem fazer do meu jeito. E agora eu deixo uma dica aqui para você. Você acha que eles não fazem nada direito? Então, deixa do jeito deles mesmo. Se isso vai te dar mais tempo de qualidade, então solte as rédeas, divida as tarefas com eles, deixa eles fazerem do jeito deles. Até porque, se eles nunca fizerem nada, eles nunca vão aprender como fazer. Se você nunca deixa eles fazerem, como é que eles vão aprender a fazer? E mais uma coisa, quem disse que do seu jeito é o melhor jeito? Quem disse que tem que ser sempre do seu jeito? Talvez você esteja precisando de um Jetro na sua vida para te mostrar, como mostrou para Moisés, que é possível delegar tarefas, que é possível dividir responsabilidades, sem prejuízo do resultado final. Moisés estava sobrecarregado, ele estava esgotado, mas ele não conseguia enxergar possibilidade de mudança para aquela situação. Até porque talvez ele achasse que ninguém mais poderia assumir aquela tarefa que Deus tinha dado para ele. Talvez a gente esteja assim como Moisés, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa empresa, na igreja. A gente está exausta, mas não solta o fardo. Talvez a gente esteja precisando de um Jetro para nos alertar sobre o perigo dessa sobrecarga, desses excessos. E aqui eu deixo mais uma dica para você. Não assuma responsabilidades demais. Deus não tem compromisso com os seus excessos. Eu vou repetir. Deus não tem compromisso com os seus excessos. E aqui fica um alerta. Cada um de nós tem um limite. A gente precisa aprender a respeitar esses nossos limites. Eu tenho uma máquina de lavar roupa aqui em casa com uma capacidade para até 12 quilos de peso. Se eu sei disso, mas eu insisto em colocar mais peso do que ela pode suportar, o que vai acontecer com essa máquina? Ela vai parar. Ou então ela vai começar a pular ali pela área de serviço. Já aconteceu aqui em casa. Excesso de peso, sobrecarga. E então ela vai estar sinalizando para mim que o limite dela foi ultrapassado. Qual é o limite dela? Não são 12 quilos? Então não pode haver sobrecarga, porque senão ela não vai aguentar. Assim é com a gente também. A mesma coisa acontece então com o nosso corpo. Existe um limite que a gente precisa respeitar, que a gente precisa obedecer, porque senão a engrenagem para, o motor não aguenta. Mas parece que a gente não gosta de admitir que não consegue fazer tudo, que não pode dar conta de tudo. Se você está acelerado e sobrecarregado pelo excesso de compromissos que você tem assumido, então peça a Deus para te mostrar que tarefas você pode delegar, que tarefas você pode deixar para o outro dia, quais as suas prioridades. Lembra do conselho de Jetro para Moisés? Ele disse assim: Moisés, você precisa ter um critério. Aquilo que você acha que esses homens eles podem fazer, as questões mais simples, passe para eles. Mas as questões mais complexas, as mais complicadas, aquelas que eles não puderem resolver sozinhos, essas eles trazem até você. Essas vão ser da sua responsabilidade. Quer outra dica? Onde todo mundo trabalha, o serviço não é pesado para ninguém. Se tem alguém sobrecarregado aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, certamente tem alguém que não está cumprindo o seu papel, que não está fazendo a sua parte. Você não precisa ser forte o tempo todo, você também tem o direito de errar, de se cansar, de sentir medo. Isso tudo faz parte da nossa natureza. Talvez você tenha feito tanto por todo mundo que chegou a sua vez agora de receber um pouco também.
Você já deu tanto colo, já acolheu tanto, já aconselhou tanto, já carregou tanto. E agora chegou a sua vez de ser acolhida, de receber colo também, de ser aconselhada, de se esconder um pouco. Então, quer saber como que se faz? Solte o leme desse navio. Deixa a cabine de comando, deixa outro assumir. Pelo menos uma vez, deixe de tomar todas as decisões. Você não precisa tomar todas as decisões. Divida. Deixe de ser a pessoa que tem todas as respostas, que tem que se preocupar com tudo. Mas você que está aí me ouvindo falar, você pode dizer assim: mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. E a minha resposta para você é: então que ninguém faça. Não carregue a responsabilidade do mundo nas suas costas. Deixe alguma coisa para amanhã. Você não precisa fazer tudo hoje, tudo agora. Uma vez, uma amiga muito querida, que não está mais entre nós, ela me ensinou algo muito precioso. Ela disse assim para mim: você vale mais do que coisas. A sua saúde é mais importante do que um cargo ou do que uma posição social. A sua qualidade de vida, ela vale mais do que provar para todo mundo o tempo todo que você é capaz. Então um dia eu conversava com ela sobre como eu estava me sentindo sobrecarregada no trabalho, em casa. Era muita coisa para eu administrar, eu estava muito cansada. Hoje eu não tive tempo nem para limpar o fogão. E sabe o que aconteceu? Ninguém limpou para mim, então eu estava muito chateada. Eu não fiz e ninguém fez também. Aí ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: então, feche a tampa do fogão e vai ser feliz. Na verdade, ela não estava me aconselhando a deixar a minha casa de lado, a ser desleixada com as minhas coisas, com as minhas obrigações. Mas ela estava me dando um recado: a sua vida vale mais do que esse fogão. Se você não for 100%, não se preocupe, ninguém é. Não permita que as pessoas queiram você por perto só pelo que você pode oferecer, só pelo que você pode fazer, só pela sua utilidade. Então se proteja, estabeleça limites, deixe bem claro para você e para todas as pessoas que estão à sua volta que você é um ser humano normal, como todo mundo, que você também comete erros, que você não tem todas as respostas, que você não precisa tomar sempre todas as decisões, que você também se cansa, que também precisa de colo. Então assuma aquilo que você é capaz de fazer, sem se violentar, sem ultrapassar os seus limites. Porque quando você fizer isso, as pessoas vão enxergar em você o seu real valor e não a sua utilidade. Quando você fizer isso, você vai descansar mais, você vai aproveitar mais a vida, você vai sorrir mais. Quer parar de carregar o mundo nas suas costas? Então aprenda a delegar tarefas, a dividir responsabilidades. Assuma só aquilo que você pode fazer. Olhe sempre para os seus limites. Nunca duvide da capacidade das pessoas. Elas podem não saber resolver as coisas na hora, ali no momento, mas elas nunca vão aprender se você sempre resolver tudo por elas. Então, pare de querer comandar tudo. Pare de querer centralizar todas as respostas em você. Pare de querer o papel de protagonista em todas as cenas. O mundo não vai desabar, não vai entrar em colapso se você fizer uma pausa, se você sair de cena um pouquinho para descansar. E aqui eu deixo mais uma dica importante para você. Ainda que você não esteja em cena, ou ainda que você não esteja no papel de protagonista, no papel principal, saiba de uma coisa: o espetáculo vai continuar, porque a vida tem que seguir. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou e acha que ela pode ajudar outras pessoas a se libertarem, a se livrarem de fardos pesados, simplesmente aprendendo a dividir responsabilidades e a delegar tarefas, então compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.